seu nascedouro, para não deixar que a experiência socialista se consolide e causar uma influência negativa nos trabalhadores para a rebeldia. Então, um cara que é responsável por massacres coloniais gigantescos na Índia, que é responsável por instalar campos de concentração, por matar milhões de pessoas de fome, um cara que apoiou o fascismo na Itália, no seu nascedouro, durante toda a década de 20. Churchill só deixa de apoiar a Itália fascista a partir dos anos 30. E um cara que defendeu durante toda a década de 20 fazer uma invasão militar para exterminar o povo soviético, um cara desse você pode reivindicar com tranquilidade. Você não precisa dar explicação para reivindicar Churchill. Você pode dizer que ele foi um grande estadista, grande democrata, um grande líder, que teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Mas se você reivindicar Mao Tse-tung, Fidel Castro, Kim Il-sung, Joseph Stalin, em menor medida Leon Trotsky, na hora surge o questionamento, mas e as mortes? E o genocídio? E o totalitarismo? Então perceba, a ideologia dominante ela criminaliza a história do movimento comunista, ela reduz a história do movimento comunista a uma série de crimes em que é proibido a gente falar da nossa própria história, mas é muito tranquilo, sem nenhum tipo de juízo ético-moral negativo, falar de personalidades liberais, como Churchill, como Roosevelt, como Bush, que morreu agora, o Bush pai, que era um fascínora genocida, como Jim Carter, como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e por aí vai. Todos genocidas, com a mão manchada de sangue, responsáveis por massacres coloniais gigantescos, pela morte, a miséria e a fome de milhões de pessoas, e é muito tranquilo você reivindicar Margaret Thatcher, você usar uma blusa de Ronald Reagan, que você não vai ser questionado por isso. Mas se você sair com uma blusa de Mao Tse-tung no meio da rua, meu amigo, se prepare. Se prepare, porque você vai ser chamado de tudo, de genocida, de totalitário, da porra toda. Então, essa é a terceira tese fundamental. Existe uma hegemonia político-cultural construída pelo imperialismo no século XX sobre o que foram as experiências socialistas e que essa hegemonia ela determina o que pode ser falado, como deve ser falado e como deve ser abordada as experiências socialistas. E essa abordagem ela tem que sempre estar pautada numa visão político-moral negativa. Se você não falar de socialismo com uma expressão de horror, de barbárie, renegar tudo aquilo ali, você não é considerado, inclusive na universidade brasileira, um marxista sério. O marxista sério na universidade brasileira é aquele marxista que defende a volta para Marx, né? É aquele marxista que defende que todas as experiências socialistas do século XX deturparam a obra de Marx e Engels. Às vezes dizem, inclusive, que Engels deturpou a obra de Marx. Então, nem Engels entendeu nem Engels entendeu a obra de Marx, segundo esses senhores. E aí nós temos que voltar a Marx e virar as costas para todo o passado do século XX, todo o passado do século XX, porque aquilo ali foi uma longa história de horror, absurdos e erros. Essa visão quase que religiosa, uma visão quase que escatológica da coisa, ela é tudo menos materialista, né? Menos materialista histórica, porque o materialismo histórico ele tem como pressuposto que a praxis, a prática concreta, historicamente determinada, é parte do processo de conhecimento e de aprendizagem. Então, é parte do desenvolvimento da teoria socialista aprender com a prática das revoluções no século XX. A partir do momento que você despreza a prática concreta e diz que a verdade está nos livros, você trata Marx como uma espécie de Bíblia Sagrada. Então, não importa o que o mundo diz, usando uma linguagem cristã, não importa o que o mundo diz, o mundo está errado. O meu mundo não é o mundo dos homens, é o mundo de Deus, e o mundo de Deus está expresso nas Escrituras. Então,
eu vou desprezar, demonizar e repetir todos os mitos da ideologia dominante no século XX sobre as experiências socialistas e vou me refugiar numa espécie de marxologia. Então, toda vez que me deparar com um problema da realidade, eu vou dizer assim, mas os socialistas fizeram isso, mas eles fizeram errado, porque o que Marx diz não é isso. Porque aqui nos Grundrisses, no capítulo 4, versículo 3, Marx diz diferente. Então, Che Guevara, ele não entendia de marxismo. Porque Che Guevara fala uma coisa que Marx não fala. Porque Lenin não entendia de marxismo. Porque Lenin fala em partido de vanguarda, e Marx nunca falou de partido de vanguarda. Porque Mariátegui não era bem marxista. Porque Mariátegui falava de construir um socialismo com os índios. Socialismo indo-americano. E Marx nunca falou disso. Sabe? Reconhecem que essa fala é muito comum na boca de acadêmicos inclusive acadêmicos de prestígio, acadêmicos da moda. Esse tipo de coisa não passa de uma mera aceitação dessa tese que eu estou defendendo, da permanência da ideologia dominante, pautando o balanço do que é as experiências socialistas no século XX. Então, esse tipo de gente, além de não refletir concretamente sobre o que foi as experiências dos trabalhadores no poder, eles não estão preocupados com a organização da classe operária, com agitação e propaganda, com questão organizativa, com tomada do poder. Eles estão preocupados em debater qual é a leitura mais correta de acordo com a tradução do alemão, da Mega, de alienação ou estranhamento. E aí ficam debatendo se o termo é Aufbauern, Neufbauern, enfim, não sei falar alemão. E aí esse é o grande debate, qual é a interpretação mais correta da categoria, o que foi que Marx falou sobre alienação, e por aí vai, saca? E não tem uma reflexão concreta do marxismo, enquanto, como diria Florestan Fernandes, o marxismo é uma arma teórica dos trabalhadores no seu processo de luta pela libertação do domínio do capital. Atenção, eu acho essa definição, inclusive, maravilhosa. Florestan Fernandes ele pega esse de Lenin. O marxismo é a arma teórica dos trabalhadores na sua luta pela libertação. Então, se o marxismo deixa de ser uma arma de libertação e se torna um mero adorno para conseguir uma carreira acadêmica de sucesso, para vender livros, para conseguir espaço na grande mídia, para dar entrevistas para o Globo News, ele acaba aceitando todos os aspectos da ideologia dominante, todas as versões, todas as teorias, todas as perspectivas, e, com isso, priva o conjunto dos trabalhadores de um balanço e de uma reflexão séria sobre as suas experiências. Então, para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, ou para vocês que vão assistir outro dia, eu peço 3 coisas. Para vocês que vão acompanhar o curso até o final, para vocês que vão assistir os 7 vídeos do curso. Primeiro, lembrem-se que existe uma ignorância substancial na cultura acadêmica e no mercado editorial brasileiro sobre a produção em relação à história da União Soviética e das experiências socialistas nos últimos 40 anos. Segundo, falaram ali corrente bolchevique, eu nem mostrei o braço aqui, né? Segundo, lembrem-se que existe uma perspectiva eurocêntrica dominante que pauta nossa formação cultural e que dificulta o processo de compreensão das experiências socialistas no século XX, que foram todas na periferia do sistema capitalista, no chamado Oriente, que é determinado pelo Ocidente. O Oriente, a leitura que a gente faz do Oriente é determinado pelo poder político, econômico, ideológico e geopolítico do Ocidente capitalista imperialista. Terceiro, existe um domínio político-ideológico, uma hegemonia da classe dominante que ela instituiu a partir da sua grande vitória no século XX, onde ela pauta o que deve ser o balanço da classe trabalhadora, dos intelectuais, sobre as experiências socialistas do século XX. Então, ela impõe uma série de problemas de pesquisa, uma série de categorias, uma série de conceitos, como, por exemplo, a ideia de totalitarismo, a ideia
a ideia de que a planificação econômica